Vou falar para vocês agora aqui o que eu acho que é o maior problema do autismo. De todos, o maior problema do diagnóstico. Então, eu vou falar agora de maneira global, não focada no indivíduo que foi diagnosticado. Maneira global, vamos pegar a família, né? O problema do diagnóstico. O maior problema do diagnóstico é a maneira que a gente recebe o diagnóstico, porque assim, para todo diagnóstico já existe uma resposta pré-formatada. Aliás, uma resposta formatada, uma resposta definida, né? Para qualquer doença ou síndrome, da maneira que preferir chamar, pouco importa. Vamos pegar um exemplo bem simples, sei lá, para infecção urinária, a gente vai tomar um antibiótico durante algum tempo, uma determinada quantidade, e essa é a resposta, né? Então, por um lado, a gente tem aqui o diagnóstico da infecção urinária e a resposta para esse diagnóstico, que deve resolver o problema depois de um determinado tempo, que normalmente resolve, né? A não ser que aconteçam complicações. E o autismo não é assim. E aí as pessoas vão dizer assim, o autismo não é assim porque o espectro é amplo. Não é assim por preguiça, por falta de vontade política, por mau caratismo, por preguiça dos médicos, principalmente. Por que eu digo isso? Porque assim, existem marcos evolutivos no Homo sapiens, tá? Primeiro que esse papo de cada criança tem seu tempo também não é bem assim. Existem marcos evolutivos. Por exemplo, com 1 ano tem que andar. Com 2 anos tem que falar. Com 3 anos tem que estar já com uma fala, como é que chamam? Uma fala eficiente, né? Uma fala tal parecido com o que seria do adulto. E por aí vai. Existem marcos evolutivos. Então, quando um médico, um neurologista, ele está diante de uma criança que tem, sei lá, já tem 3 anos de idade, não fala nada, não tem intencionalidade da fala, não entende o que a gente fala. Esse neurologista, ele não deve deixar para outra pessoa dizer o que tem que fazer. Ele deve encurtar o caminho, porque eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente recebeu o diagnóstico dos meus filhos, o neurologista só disse assim, ó, F22, F84.0, de lá pra cá mudou, né? CID F84.0. E precisa de equipe multidisciplinar. Eu não disse o que seria essa equipe multidisciplinar, que especialidade precisaria ter essa equipe multidisciplinar, nada disso. A carga horária, não fez essa avaliação completa, não disse que não existe no SUS, que no SUS o SUS oferece no máximo 1 vez por semana. Ele tem como saber isso, ele poderia ter me dito isso, porque assim, não disse que nenhum plano de saúde cobre também muito mais do que o SUS já oferece. Porque ao dizer isso para um pai, para uma mãe, no momento do diagnóstico, dá a oportunidade desse pai e dessa mãe se preparar para dar a melhor resposta que eles puderem para aquele filho. Porque o tempo é determinante. A gente veio descobrir o que é equipe multidisciplinar, o que é as especializações, o que é terapia comportamental ABA, Prompt, técnica Denver e etc. Agora, de pouco tempo para cá, sei lá, 1 ano para cá. A gente recebeu o primeiro diagnóstico, acho que foi faz 3 anos que a gente recebeu o primeiro diagnóstico. A gente passou os primeiros anos batendo cabeça atrás de uma coisa que não existia, de atendimento pelo SUS. Então eu acho que o diagnóstico ele tem que ser melhor elaborado, melhor passado para os pais. Eu acho que esse é o maior problema do diagnóstico do autismo. De maneira global, esse é o maior problema, na minha opinião. Não consigo encontrar outra coisa pior do que isso. Porque os pais demoram para perceber e essa demora vai custar a eficiência do tratamento daquela criança. Porque na medida que o tempo passa, a criança vai ficando com comportamentos mais rígidos. Por exemplo, meu filho Breno foi diagnosticado com 2 anos e meio. Hoje ele tem 5. Naquela época era muito mais fácil ele ser aberto a qualquer intervenção comportamental do que hoje. Hoje ainda pode ter alguma eficiência, mas a eficiência é bem menor. E se o médico tivesse me dito tudo o que eu sei hoje, lá no dia que deu o primeiro diagnóstico para o meu primeiro filho, eu teria iniciado a campanha já naquela época. Porque essa campanha que a gente iniciou em 2020, no 2022. Olha só, já recebeu o diagnóstico em 2019, perdemos 2019, 2020, 2021, perdemos 3 anos de correr atrás. Por culpa do médico. Por culpa de uma rede, enfim. Me ajudem aqui nos comentários o que vocês acham que deveria ter no diagnóstico para melhorar o diagnóstico e o que vocês acham que é a pior coisa do autismo além disso.